Antes de orarmos, vamos ler Salmo 25:5, NVI. Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Agora vamos orar juntos. Você já esteve aqui antes, em pé, na encruzilhada de decisões, nenhuma claramente errada, mas nenhuma totalmente certa. O barulho ao seu redor oferece conselhos, opiniões, estratégias. Mas, lá no fundo, há uma fome, um anseio por algo mais confiável do que a lógica humana. Algo eterno. Sabedoria. Não a sabedoria do mundo, que muitas vezes disfarça orgulho como discernimento, mas a sabedoria que vem somente de Deus. A princípio, você tenta confiar no seu próprio entendimento. Você argumenta, compara opções, pede conselhos a amigos, mas a inquietação continua. É como caminhar num nevoeiro onde o cenário familiar de repente parece estranho. Cada passo parece arriscado. Você ora, talvez em silêncio, talvez com urgência, mas parte de você se pergunta se Deus vai responder. Ele está ouvindo? Ele fala com clareza? Você anseia por clareza, mas ele te convida para algo mais profundo do que isso. Ele te convida a confiar. Nesse momento de sede silenciosa, Deus não fala com trovões do céu. Em vez disso, a sabedoria dele começa a sussurrar. Ela não grita por cima da sua confusão. Ela espera. Espera que você fique quieto o suficiente para ouvir. Não apenas com os ouvidos, mas com o coração. E quando você ouve, algo muda. Um pensamento, um versículo, uma lembrança surge. Não de forma estrondosa, mas inegável. Você não consegue explicar por que aquilo traz paz, mas traz. Você começa a reconhecer o suave toque da sabedoria divina. Lembro-me de quando também estive diante de uma decisão importante. Tudo no papel indicava uma direção. Sucesso, segurança, reconhecimento. Mas eu não conseguia me livrar de um desconforto interior. Uma manhã, mais por cansaço do que devoção, abri a Bíblia e li: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Aquilo me atravessou. Esse versículo virou âncora. De repente, enxerguei minhas motivações. Meu desejo não vinha da reverência a Deus, mas do medo de perder uma oportunidade. Essa revelação abriu a porta para a sabedoria de Deus. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez já tenha tentado tudo e ainda se sinta perdido. Permita-me te dizer com ternura: a sabedoria não está em planos perfeitos, mas em corações rendidos. O temor do Senhor não é medo dele, é respeito profundo, a ponto de parar, esperar e perguntar: Senhor, o que tu dizes? A jornada da sabedoria começa quando você admite que não tem todas as respostas. E isso não é fraqueza, é o início da força. Você não precisa impressionar Deus com seus planos, apenas convidá-lo para suas perguntas. Peça que ele mostre o caminho dele, não apenas que abençoe o seu. Que ele te guie na verdade dele, não apenas confirme o que você já pensa. Mesmo agora, ele está pronto para responder. Talvez ele não mostre o mapa completo, mas ele vai iluminar o próximo passo. Sua sabedoria é pura, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, Tiago 3:17. E ela é sua se você pedir. Então, peça com ousadia, espere com paciência, ouça com profundidade e deixe que o seu anseio por sabedoria te leve, não apenas a melhores decisões, mas a uma intimidade mais profunda com aquele que detém todo o entendimento. No momento em que você realmente começa a buscar sabedoria, algo em seu coração se transforma. Você percebe que a sabedoria de Deus não é apenas uma resposta para os dilemas da vida, é uma pessoa. É Jesus que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. 1 Coríntios 15:30. E ele não quer apenas apontar o caminho. Ele quer andar com você. Sua palavra deixa de ser um manual de consulta
para se tornar uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho. Salmos 119, 105. Você começa a se inclinar mais, abre as Escrituras, não apenas para ler, mas para ser lido por elas. De repente, os versículos falam diretamente à sua situação. Palavras que você já tinha visto antes, mas que agora tocam mais fundo. É como se o Espírito Santo destacasse exatamente o que você precisava. E então você percebe, a sabedoria de Deus nem sempre faz sentido para a lógica do mundo. Ela te chama a perdoar quando você quer se defender, a esperar quando tudo em você deseja correr, a confiar quando tudo parece sem direção. E ao obedecer, algo extraordinário acontece. Paz. A paz não é a ausência de dúvidas, é a presença de Deus no meio delas. A sabedoria divina muitas vezes não acalma a tempestade, mas firma você dentro dela. Suas decisões passam a ser feitas não com base no medo, mas na fé. Não pela pressão, mas pela oração. Esse é o fruto de andar em sabedoria. Decisões tomadas com a confiança tranquila de saber que Deus está te conduzindo. Um dia, alguém próximo a você pergunta: como é que você consegue permanecer calmo diante de algo que normalmente te deixaria abalado? E nesse momento você percebe, você mudou. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você aprendeu a filtrar suas decisões pela voz do bom pastor. Você não pergunta mais apenas, essa ideia é boa? Mas sim, essa é a vontade de Deus para mim agora. E isso faz toda a diferença. Esse caminhar não é sempre dramático. Muitas vezes ele é feito de escolhas pequenas, quase imperceptíveis. Decidir orar antes de responder. Pedir a Deus direção antes de dizer sim. Ler um capítulo de Provérbios antes de começar o dia. Esses pequenos passos constroem um caminho de sabedoria debaixo dos seus pés. Eles moldam um coração que ouve, uma alma ensinável. Você começa a discernir os toques do Espírito com mais facilidade. Quando se desvia, há um leve incômodo na alma. Quando caminha na direção certa, a paz flui como um rio. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto, você se sente firme, porque a sabedoria te ancora, não nos resultados, mas na obediência. Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe que às vezes você vai errar, mas toda vez que você volta à sua palavra, toda vez que clama por direção, você está sintonizando o seu coração ao som da voz dele. E ele se alegra nisso. Ele se alegra em você. Você não caminha sozinho. Você está sendo guiado, às vezes por um versículo, outras vezes por um conselho sábio, outras ainda por portas que se fecham e parecem decepções, mas que mais tarde revelam ser livramentos. A sabedoria de Deus não busca fazer de você alguém admirado pelo mundo. Busca fazer de você alguém frutífero para o reino. Então continue. Continue pedindo. Continue andando. Que a palavra de Deus seja o compasso do seu dia, a melodia por trás de cada escolha. Que ela afine seus ouvidos à frequência do céu. E à medida que você fizer isso, vai perceber. Deus não está apenas mostrando um caminho. Ele está se tornando o seu caminho. E agora, este caminhar com Deus, esta busca diária pela sabedoria, se transforma. Já não se trata apenas de obter respostas, mas de permanecer nele. Você começa a perceber que sabedoria não é uma revelação pontual, mas uma relação contínua. Não é sobre o alto de uma montanha, mas sobre os passos silenciosos no vale. Cada novo dia você tem uma escolha: confiar em seu próprio entendimento ou confiar no Senhor de todo o coração. Provérbios 3:5. E cada vez que você escolhe ele, a sabedoria se revela mais uma vez. Ela se manifesta em como você escuta antes de falar, em como você respira fundo antes de agir, em como você sussurra uma oração no carro, pedindo a Deus que vá à sua frente. Agora você já experimentou o que é andar com direção divina. E isso se tornou mais precioso que qualquer atalho. Você reconhece que as orações mais poderosas começam com rendição.
Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Você enxerga a fidelidade dele quando olha para trás. Aquela porta que se fechou meses atrás, que tanto te frustrou, hoje você vê que foi proteção. A vaga de emprego que você quase aceitou, a relação que você quase seguiu. Agora tudo faz sentido. A sabedoria te protegeu de perigos que você nem imaginava. Isso te torna humilde e grato. Há algo novo acontecendo dentro de você. Você se tornou menos reativo, mais sensato. Deixou de correr atrás do que é urgente para escolher o que é eterno. A sabedoria desacelerou seu ritmo. Não por medo, mas por reverência. Você está aprendendo que cada momento, mesmo os pequenos, é uma oportunidade de caminhar com sabedoria, de convidar Deus para dentro das decisões, de não confiar no seu próprio raciocínio, mas no Espírito que habita em você. E mesmo quando você erra, porque errará, você retorna rapidamente. Não com vergonha, mas com confiança, porque você conhece o coração do seu pastor. Ele não repreende o que busca novamente. Ele se alegra em guiar, mesmo quando você pede pela milésima vez. Andar em sabedoria não significa ser impecável. Significa ser fiel. É ter coragem de dizer, Deus, eu preciso de Ti mais do que preciso de respostas. E ao fazer isso, você acaba guiando outros. Não porque se diz sábio, mas porque o fruto da sabedoria se torna visível em sua vida. As pessoas se sentem em paz ao seu lado, notam sua serenidade, pedem seu conselho, não porque você é perfeito, mas porque você é submisso. E nesses momentos você terá a alegria de apontar para a fonte. Você poderá dizer, não sou eu, é Jesus, Ele é a sabedoria, Ele é o caminho. Então hoje, escolha de novo, antes que venham as pressões, antes que surjam as dúvidas, escolha andar em sabedoria. Peça, creia, receba. O Senhor dá generosamente a todos, sem reprovar. Tiago 1:5. Sua sabedoria já está disponível. Seu espírito está perto. E sua voz ainda fala, mais clara do que a confusão, mais forte que o medo, mais suave que a vergonha. Levante seus olhos. Confie na palavra. Dê o próximo passo. Você não está caminhando sozinho. Deus é o seu guia, seu conselheiro, sua sabedoria. Vamos tirar um momento para aquietar nosso coração. Senhor, nós te agradecemos porque nunca nos deixas perdidos. Obrigado por tua promessa de que se nos falta sabedoria, podemos pedir, e tu nos concedes generosamente. Rendemos agora nossos pensamentos, planos e entendimentos. Ensina-nos a confiar em Ti de todo o coração e a não nos apoiarmos no que achamos saber. Pai, por cada pessoa ouvindo agora que está numa encruzilhada, peço clareza. Não apenas clareza mental, mas clareza espiritual. Que Tua palavra se torne sua bússola. Que Tua paz reine em seus corações. Para aquele que está ansioso sobre o amanhã, lembra-o de que Tu já estás lá. Para aquele que não sabe para onde ir, sussurra tua direção de forma que ele não possa ignorar. Hoje declaramos, sou guiado pelo Espírito de Deus, ando em sabedoria divina. Não tropeçarei, pois o Senhor firma meus passos. Cerca-nos, Senhor, com conselhos sábios. Livra-nos de distrações e enganos. Ajuda-nos a valorizar tua verdade acima de conveniência ou aprovação. Que nossas decisões reflitam teu coração. Que nossas vidas apontem para a tua bondade. Escolhemos agora andar em sabedoria. Não por força nem por lógica humana, mas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, se isso falou ao seu coração.